Abaixo a tirania, déspota, violento, Golias. Não eram ainda gritos nas ruas, mas murmúrios nas casas. E não demoraria até que se tornassem gritos. Boa noite. Eu sou a Dani e eu leio histórias para você relaxar. Hoje você vai ouvir o episódio 3 da série O Alienista. Adaptação livre da obra de Machado de Assis, disponível em domínio público. Se você gosta de histórias assim, segue o podcast agora. Isso me ajuda a continuar trazendo novos episódios para vocês. Capítulo 5. O terror. Quatro dias depois, a população de Itaguaí ouviu, consternada, a notícia de que um certo Costa fora recolhido à Casa Verde. Impossível! Como impossível? Foi recolhido hoje de manhã. Mas, na verdade, ele não merecia. Ainda por cima, depois de tudo que ele fez. Costa era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí. Herdara 400 mil cruzados em boa moeda do el-rei Dom João V. Dinheiro cuja renda bastava, segundo lhe declarou um tio em testamento, para viver até o fim do mundo. Tão logo recebeu a herança, começou a dividi-la em empréstimos, sem juros. 1.000 cruzados a um, 2.000 a outro, 300 a este, 800 àquele. A tal ponto que, ao fim de 5 anos, não possuía mais nada. Se a miséria tivesse vindo de repente, o espanto de Itaguaí seria grande. Mas veio aos poucos. Ele foi passando da opulência à abastança. Da abastança à mediania. Da mediania à pobreza. Da pobreza à miséria, gradualmente. Ao fim daqueles 5 anos, pessoas que antes lhe tiravam chapéu ao vê-lo, agora batiam-lhe no ombro com intimidade. Davam-lhe tapinhas no nariz. Chamavam-no de apelidos. E Costa, sempre franco, sempre risonho, nem se dava conta de que os menos corteses eram justamente os que ainda lhe deviam dinheiro. Ao contrário, parecia acolhê-los com ainda mais prazer e com uma resignação quase sublime. Um dia, como um desses devedores incuráveis lhe dissesse uma piada grosseira, e ele risse dela, observou um desafeto com certa malícia. Você aguenta esse sujeito só para ver se ele lhe paga. Costa não hesitou um instante. Foi até o devedor e perdoou-lhe a dívida. Não admira, replicou o outro. O Costa abriu mão de uma estrela que está no céu. Costa era perspicaz. Entendeu que o outro lhe negava o mérito do gesto, atribuindo-lhe a intenção de rejeitar o que já não entraria em seu bolso. Ele também era orgulhoso e inventivo. 2 horas depois, encontrou um meio de provar que não cabia um tal pensamento. Reuniu algum dinheiro
e mandou emprestá-lo ao mesmo devedor. Agora espero que... pensou ele, sem concluir a frase. Esse último gesto de Costa convenceu tanto os crédulos quanto os incrédulos. Ninguém mais duvidou dos sentimentos generosos daquele digno cidadão. As necessidades mais humildes vieram à tona. Bateram-lhe à porta, com seus chinelos velhos, com suas capas remendadas. Um pequeno rancor, porém, ainda persistia na alma de Costa. Era o orgulho ferido. Mas isso também passou. 3 meses depois, o mesmo devedor voltou a pedir-lhe 120 cruzados, prometendo devolvê-los em 2 dias. Era o que restava da grande herança, mas era também uma nobre desforra. Costa emprestou o dinheiro imediatamente, sem juros. Infelizmente, não houve tempo para o pagamento. 5 meses depois, ele era recolhido à Casa Verde. Imagine-se a consternação de Itaguaí ao saber do caso. Não se falava de outra coisa. Alguns diziam que Costa enlouquecera ao meio-dia. Outros, que de madrugada. E contavam-se os acessos, que eram furiosos, sombrios, terríveis ou mansos, e até engraçados, conforme as versões. Muita gente correu à Casa Verde e encontrou o pobre Costa tranquilo, um pouco assustado, falando com toda clareza e perguntando por que motivo o tinham levado para ali. Alguns foram falar com o alienista. Bacamarte aprovava esses sentimentos de estima e compaixão, mas acrescentava que a ciência era a ciência e que ele não podia deixar um louco solto pelas ruas. A última pessoa que intercedeu por ele, porque, depois do que se vai contar, ninguém mais se atreveu a procurar o temido médico, foi uma pobre senhora, prima de Costa. O alienista disse-lhe em confiança que aquele digno homem não estava no perfeito equilíbrio das faculdades mentais, à vista do modo como dissipara os bens que... Isso não! Interrompeu a boa senhora com energia. Se ele gastou tão depressa o que recebeu, a culpa não é dele. Ah, não? Não, senhor. Eu lhe digo como tudo aconteceu. O falecido meu tio não era um homem ruim, mas quando se irritava, era capaz de nem tirar o chapéu ao Santíssimo. Ora, um dia, pouco antes de morrer, descobriu que um escravo lhe roubara um boi. Imagine como ficou. O rosto estava vermelho como pimenta. Todo ele tremia, a boca espumava. Lembro-me como se fosse hoje. Então apareceu um homem feio, cabeludo, em mangas de camisa, que se aproximou dele e pediu água. Meu tio, Deus lhe tenha alma, respondeu que fosse beber ao rio ou ao inferno. O homem olhou para ele, levantou a mão em sinal de ameaça e lançou esta praga. Todo o seu dinheiro não há de durar mais de 7 anos e 1 dia. Tão certo como isto ser o sino de Salomão. E mostrou o sino de Salomão impresso no braço. Foi isso, meu senhor.
Foi essa a praga daquele maldito. Bacamarte lançou sobre a pobre senhora um olhar penetrante. Quando ela terminou, estendeu-lhe a mão com toda a cortesia, como se o fizesse a própria esposa do vice-rei, e convidou-a a ir falar com o primo. A miserável acreditou. E ele a conduziu à Casa Verde e a internou na ala dos alucinados. A notícia dessa atitude do ilustre Bacamarte espalhou terror pela população. Ninguém queria acreditar que, sem motivo, sem inimizade, o alienista encerrasse na Casa Verde uma senhora perfeitamente lúcida, cujo único erro fora interceder por um infeliz. Comentava-se o caso nas esquinas, nas barbearias. Construíam-se histórias. Antigas atenções que o alienista teria dedicado à prima de Costa, a indignação de Costa e o desprezo da prima. E daí, a vingança. Parecia claro. Mas a austeridade do alienista, a vida de estudos que levava, pareciam desmentir tais suposições. Tudo isso era, naturalmente, uma cortina de fumaça. E um dos mais crédulos chegou a dizer, em voz baixa, que sabia de outras coisas, que não dizia por não ter certeza absoluta, mas quase jurava. Você, que é íntimo dele, não pode nos dizer o que está acontecendo, qual é o motivo? Crispim Soares ficou abalado. Esse tipo de questionamento, vindo de gente inquieta e curiosa, de amigos espantados, era para ele quase uma consagração pública. Não havia dúvida. Toda a vila reconhecia que o homem mais próximo do alienista era ele, Crispim, o boticário, o colaborador do grande homem. Daí a corrida até a botica. Tudo isso julgando pelo sorriso discreto do boticário, um sorriso e um silêncio, porque ele não respondia nada. 1, 2, 3 monossílabos, quando muito, secos, contidos, envolvidos naquele sorriso constante e sutil, cheio de mistérios científicos, que ele não podia, sem desonra nem risco, revelar a ninguém. Há alguma coisa, pensavam os mais desconfiados. Um desses limitou-se a pensar assim, deu de ombros e foi embora. Tinha seus próprios assuntos. Acabara de construir uma casa suntuosa. Só a casa bastava para chamar a atenção de todos. Mas havia mais. A mobília que ele mandara vir da Hungria e da Holanda, segundo se dizia, e que se podia ver de fora, porque as janelas viviam abertas. E o jardim, uma verdadeira obra-prima de arte e bom gosto. Esse homem, que enriquecera no comércio de albardas, sempre tivera o sonho de uma casa magnífica, com jardim vistoso, mobília rara. Não abandonou o negócio das albardas, mas encontrava descanso nele ao contemplar a casa nova, a primeira de Itaguaí, mais grandiosa do que a Casa Verde, mais nobre do que a da Câmara. Entre a gente ilustre da vila
Havia choro e ranger de dentes, quando se pensava, ou se falava, ou se elogiava, a casa do albardeiro. Um simples albardeiro, meu Deus! Lá está ele, embasbacado, diziam os passantes pela manhã. De manhã, com efeito, era costume de Mateus ficar parado, no meio do jardim, com os olhos fixos na casa, encantado durante longas horas, até que viessem chamá-lo para o almoço. Os vizinhos, embora o cumprimentassem com certo respeito, riam-se às suas costas, dizendo que era um tolo. Um deles chegou a afirmar que Mateus seria muito mais econômico e estaria riquíssimo se fabricasse as albardas para si mesmo. Uma frase sem sentido claro, mas que fazia rir as bandeiras despregadas. Agora lá está o Mateus sendo contemplado, diziam à tarde. A razão desse outro comentário era que, à tarde, quando as famílias saíam para passear, jantavam cedo, Mateus costumava ficar à janela, bem ao centro, em posição de destaque, sobre um fundo escuro, vestido de branco, com atitude solene, e assim permanecia por 2 ou 3 horas, até o cair da noite. Pode-se crer que a intenção de Mateus era ser admirado e invejado, embora não o confessasse a ninguém, nem ao boticário, nem ao padre Lopes, seus grandes amigos. E, no entanto, não deixou de ser válida a observação do boticário, quando o alienista lhe disse que o albardeiro talvez sofresse de amor às pedras, uma mania sua. Bacamarte, que já o observava havia algum tempo, estudava esse comportamento. Não, senhor, respondeu prontamente Crispim Soares. Não? Há de perdoar-me, mas talvez o senhor não saiba que pela manhã ele examina a casa, não a admira. À tarde, são os outros que o admiram, a ele e a obra. E contou o hábito do albardeiro, todas as tardes, desde cedo até o anoitecer. Uma curiosidade científica iluminou os olhos de Simão Bacamarte. Ou ele não conhecia todos os hábitos do albardeiro, ou queria confirmar alguma suspeita. A explicação satisfez-lhe. Mas como tinha as alegrias próprias de um sábio, concentradas, o boticário nada percebeu de diferente que fizesse suspeitar de alguma intenção sinistra. Ao contrário, já era tarde, e o alienista pediu-lhe o braço para saírem a passeio. Deus! Era a primeira vez que Simão Bacamarte concedia ao seu auxiliar tamanha honra. Crispim ficou trêmulo, perturbado. Disse que sim, que estava pronto. Chegaram 2 ou 3 pessoas de fora. Crispim as amaldiçoou em pensamento. Não só atrasavam o passeio, como havia o risco de Bacamarte escolher alguma delas para acompanhá-lo, dispensando-o. Que impaciência, que aflição! Enfim, saíram. O alienista dirigiu-se à casa do albardeiro. Viu a janela, passou 5, 6 vezes diante dela, devagar, parando, examinando as atitudes, a expressão do rosto. O pobre Mateus apenas percebeu que era objeto da curiosidade
ou admiração do primeiro homem de Itaguaí. Mudou a expressão, deu outro destaque às atitudes. Pobre, pobre. Nada fez além de se condenar. No dia seguinte, foi recolhido à Casa Verde. A Casa Verde é uma prisão particular, disse um médico sem prática. Nunca uma opinião se espalhou com tanta rapidez. Prisão particular. Era o que se repetia de norte a sul e de leste a oeste de Itaguaí. E não sem motivo, pois na semana que se seguiu à captura do pobre Mateus, mais de 20 pessoas, 2 ou 3 delas de destaque, foram recolhidas à Casa Verde. O alienista dizia que só admitia casos patológicos, mas poucos lhe davam crédito. Multiplicavam-se as versões populares: vingança, cobiça, castigo divino, obsessão do próprio médico, plano secreto vindo do Rio de Janeiro para sufocar qualquer sinal de prosperidade em Itaguaí. Tudo era dito, repetido e acreditado, com escândalo e inquietação daquela cidade. 1000 outras explicações, que não explicavam nada, tal era o produto diário da imaginação pública. Se essa história te fez companhia, siga o Boa Noite Dani para ouvir muito mais.